Conversar com o secretário nacional de comunicação da CUT, Rony Anderson Barbosa. Bom dia, Rony. Olá, bom dia, Glauco, bom dia a todos. Rony, hoje a gente tem o 1º de maio e o ato unificado das centrais vai ser bem diferente por conta do contexto da pandemia do coronavírus, com diversas atividades feitas de forma virtual. Eu queria que você falasse para a gente como é que foi a organização, a articulação para fazer isso. Olha, foi bastante difícil frente a toda essa pandemia, essa reorganização do movimento sindical e, enfim, todos os ataques que os trabalhadores e o movimento sindical vêm sofrendo do governo Bolsonaro. Além de tudo isso, a gente vai organizar um 1º de maio virtual, pelo terceiro ano seguido, nós vamos aqui um 1º de maio unificado com as centrais sindicais, né, e os movimentos sociais, Frente Brasil Popular, e um 1º de maio que será certamente lembrado historicamente, porque é a primeira vez que as pessoas não vão se reunir para comemorar o 1º de maio, para protestar ou para registrar, marcar o dia, né, o Dia do Trabalhador. Será feito virtualmente, mas certamente a programação e tudo que está pensado para esse 1º de maio compensará aí todo o estresse de organização e esse ineditismo da gente fazer, né, esse 1º de maio virtual de forma, a nosso ver, aí, inédita em todo o mundo. Né? Uma experiência parecida com a que nós vamos fazer hoje, a partir das 11h30 da manhã, aqui no Brasil. E queria que você desse detalhes também em relação à programação. Como que vai ser, Rony? Então, a programação, ela terá aí artistas, né, vários artistas musicais que estão já confirmados no nosso 1º de maio, né, artistas de renome já nacional, esses que estão aí na tela, alguns, inclusive artistas internacionais, né, o roqueiro Roger Waters, que ficou famoso no Brasil em 2018 por projetar o Ele Não no show na véspera da eleição no Brasil, ele gravou para a gente, Leci Brandão, enfim, artistas também e personalidades, né, vários convidados das centrais sindicais, teremos aí políticos como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a ex-presidente Dilma, o ex-presidente Lula, os partidos políticos, os movimentos sociais, né, como o Movimento Sem Terra, os estudantes que estão aí também sofrendo bastante com a pandemia e as dificuldades, né, do ano letivo para todos os estudantes, estão representados aí pela União Nacional dos Estudantes, claro, as centrais sindicais que representam aí os trabalhadores e trabalhadoras, né, e vários, mas olha, mais de 30 artistas gravaram e quero dizer que foram todos voluntários, gratuitamente cederam o uso da sua imagem para esse momento, que é um momento bastante difícil para os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil, né? Um momento de ataques aí aos direitos, um momento em que o governo deveria estar pensando em proteger os trabalhadores. Nós estamos vendo cenas lamentáveis no Brasil, né, de mais uma vez, crescimento do desemprego, né? O último dado, que ainda pega fevereiro e março, mostra aí mais 500 mil desempregados no país, no momento em que o trabalhador devia ser protegido pelo governo. Há um incentivo do governo com as suas medidas provisórias para que ocorram reduções salariais, demissões, enfim, o trabalhador está tendo que se virar, né? Mesmo os informais que contavam aí com auxílio emergencial estão tendo inúmeras dificuldades para conseguir o seu direito, né? Lamentavelmente, as cenas de filas nos bancos, né? E as pessoas dizendo que não tem, inclusive vários não têm nem aparelho celular ou acesso à internet para conseguir buscar o auxílio, não estão conseguindo se registrar para buscar, são milhões de pessoas que não estão conseguindo o acesso a uma renda básica aí de R$ 600, que foi conquistada pela oposição ao governo Bolsonaro, porque o governo queria dar apenas 200, né?
e a CUT e as demais centrais sindicais defendem que seja pelo menos um salário mínimo para cada pessoa, né? Foi também anunciado um benefício emergencial para os trabalhadores que têm contrato intermitente. Vamos ver como é que vai se sair essa questão, também de R$ 600, mas as dificuldades das pessoas em conseguir acesso a esse benefício é lamentável, porque é um momento em que os trabalhadores precisam ficar em casa, né, por causa da pandemia, e ao que tudo indica, o Brasil aí está aumentando diariamente, consideravelmente, o número de casos. Nós estamos aí, os dados que eu vi de ontem, mais de 5.500 contaminados, mortos, né, já pela doença. O Brasil ultrapassa em muito os seus vizinhos por causa da falta de medidas, por causa da falta, né, de coordenação do governo federal em relação a toda essa pandemia. O Brasil, que teria tido pelo menos 2 meses para se preparar, não tomou medidas para isso. Faz de forma, a nosso ver, medidas muito tímidas de proteção e algumas até que desprotegem o trabalhador, né? Tirando o sindicato da relação contratual nesse momento. Até o STF autorizou redução de jornada, redução salarial, sem passar pelo sindicato, o que é inconstitucional. Então, é uma coisa inacreditável o que está acontecendo. No momento em que os trabalhadores precisam de proteção, precisam das suas entidades, o Estado afasta os sindicatos dos trabalhadores, né? Mas, felizmente, o trabalhador sabe da importância dos seus sindicatos e estão nos procurando, né? E assim como tem exemplos ruins e difíceis, tem também exemplos bons e novos que estão acontecendo, né? Negociações que ocorrem. Estava vendo uma reportagem no site da CUT da retomada dos trabalhos da Scania, que ficou aí cerca de 1 mês paralisada a fábrica, como a empresa está ouvindo a representação sindical dos trabalhadores, tomando medidas de precaução, contratou o dobro do número de ônibus para levar os trabalhadores para a fábrica, para que eles fiquem menos aglomerados, né, mais distantes dentro dos ônibus. Todos são medida febre, tem máscaras, cada um recebeu 4 máscaras para poder trabalhar, uma série de medidas aí. O restaurante foi ampliado o horário para que não haja aglomerações, enfim, uma série de medidas importantes. E é claro que há uma ansiedade também dos trabalhadores dos serviços não essenciais para a retomada, né? Mas a retomada da economia tem que ser feita com segurança, né? A nossa orientação da CUT, dos seus sindicatos, é que as pessoas continuem em casa, fiquem em casa. O Brasil ainda não passou o pico, né, das contaminações e das mortes, e tem que esperar passar esse pico, para depois nós pensarmos a retomada da economia. E frente a tudo isso, além de combater o vírus, né, o Covid-19, a gente tem também, né, que combater o verme que está na presidência da República e que comete os desatinos aí, e certamente será lembrado na história como um genocida pelo que está fazendo com a população brasileira, pelas faltas de medidas de prevenção e falta de medidas que efetivamente protejam a sua população, né? Se quer lamentar as mortes, ele consegue. Isso realmente é deplorável, é muito triste, né, ver a população brasileira dessa forma, ser tratada dessa forma. É uma população que é guerreira, uma população que sofre diariamente, né, o descaso, e sofre diariamente pelas diferenças de renda, né? O Brasil ainda é um dos campeões na má distribuição de renda, né? O Brasil, por ser um país rico, poderia ter a sua população com muito melhores condições de vida. E as medidas que são apresentadas pelo governo, a cada medida provisória, a cada lei aprovada no Congresso, são mais ataques aos trabalhadores, que vão aprofundar esse fosso de diferença de renda entre as pessoas que ganham mais e os trabalhadores que vão vendo sua renda diminuindo a cada período. E sabemos, né, que a pandemia, o Covid, vai trazer sérios abalos à economia. E tudo isso tinha que estar sendo pensado, né? Como é que o Brasil vai sair dessa? Como é que nós vamos dar suporte às pessoas que vão precisar? Como é que vai se dar as relações de trabalho? Como é que vai se negociar essas questões? E, infelizmente,
né? A nossa democracia é fragilizada cada vez mais e a retirada aí do sindicato, a tentativa, né, de retirada dos sindicatos dessa relação é um dos sintomas aí da fragilidade da democracia no nosso país. Então, o 1º de maio é um 1º de maio para dar um alento aos trabalhadores que estão em casa, né? É para dar força e energia para os trabalhadores que têm que sair todos os dias, seja os trabalhadores da saúde que estão diariamente, seja os catadores de lixo, né, reciclável, seja os garis, seja os policiais, os servidores públicos que têm que sair todos os dias, os trabalhadores, né, do setor de energia, de combustível, né, que sustentam o país, que não podem parar, para que eles possam trabalhar tranquilos, nós devemos ficar em casa, né, e resistir a tudo isso. Lamentavelmente, é um momento em que a gente não consegue fazer greves, nem fazer manifestações de rua, né, à medida que os desmandos do governo vão crescendo, a insatisfação